This is part 2 in a series on William Marion Branham. In part 1, I talked about some of Branham's history and his claims to supernatural visitations. Esta é a parte 2 de uma série sobre William Marion Branham. Na parte 1 eu falei sobre um pouco da história de Branham e suas reivindicações de visitas sobrenaturais. Neste vídeo eu cobrirei algumas das organizações que estão espalhando a mensagem de Branham, sua visão da Bíblia e sua autoridade. Na primeira parte eu falei sobre como Branham morreu em um acidente de carro em 24 de dezembro de 1965. 5 meses antes ele reuniu alguns de seus líderes e disse que queria começar a Associação Evangélica William Branham, e isso seria com o propósito de distribuir os ensinamentos de Branham que tirariam um pouco do fardo de sua congregação local. Todavia, ele acaba morrendo 5 meses depois, mas a papelada estava em processo e foi estabelecida em 1966. Por volta dessa época, Roy Boder, um de seus seguidores, começou as publicações da palavra falada, com o único propósito de imprimir os sermões do irmão Branham. Agora, José Branham, em 1981, este é o filho mais novo de William Branham, começou as gravações da Voz de Deus. Naquele ano eles produziram 2.200 fitas. Em 1986 José Branham compra as publicações da palavra falada e as combina em uma organização. Em 2001, eles estavam produzindo 500.000 de fitas, 7 milhões de livros, em 45 idiomas, todo ano. Depois eles adquiriram o site Branham.org, que eu mencionei na parte 1. Branham.org atende a 2 milhões de pessoas em todo o mundo, 52 escritórios em todo o mundo, quase metade dos quais na África, e 16 na América Latina. As gravações da Voz de Deus enviam material para todos os países do mundo, e isso inclui 195 milhões de livros, quase 8 milhões de cassetes, e uma quantidade incontável de gravações de áudio digital. Agora estamos de volta ao início dos anos 1970, outra organização. Ed Biscell, de Colômbia Britânica, Canadá, conhecia William Branham e tinha um desejo ardente em seu coração para levar os ensinamentos de Branham para o mundo. Então ele começou uma transmissão de rádio chamada Bible Believer Broadcast. Uma igreja começou a partir deste evento, Cloverdale Bible Way. Em 1973, eles começam a transmissão. Em 1981, eles são transmitidos em 27 estações de rádio cobrindo quase todos os Estados Unidos e Canadá. Eles têm uma audiência potencial de 87 milhões na África do Sul. By 2007, they started their website messagehub.info. Em 2007, eles começaram seu site, messagehub.info. E lá você pode baixar mais de 1.200 ensinamentos de Branham, em áudio ou transcrições. Em novembro de 2020, eles tinham 81 idiomas no site, 43 mil visitantes, 21 mil downloads de áudio, mais de 206 mil downloads de livros, para um total de mais de 3 milhões de downloads até hoje. Em 2014, a Bible Believer Broadcast iniciou um aplicativo móvel da mensagem. O que é bom sobre este aplicativo? Se você é um pesquisador ou um crente da mensagem, você vai para este aplicativo. Você pode abri-lo. Você pode puxar a versão da King James da Bíblia, e haverá um número ao lado do versículo. O número representará quantas vezes Branham falou sobre esse versículo individual, e você pode clicar nesse número, e ele lhe dará uma pequena transcrição do sermão em que ele pregou sobre esse versículo. Em 2021, Message Mobile App possui 34 idiomas. Next thing I want to talk to you about is Branham's Bibles. Branham obviously believed in the Bible. He preached A from the próxima Bible. coisa que eu quero falar com você é sobre as Bíblias de Branham. Branham, obviamente, acreditou na Bíblia. Ele pregou sobre a Bíblia. Porém, pode surpreendê-lo saber que Branham disse que havia 3 Bíblias. Ele disse que a primeira Bíblia que Deus alguma vez escreveu foi o Zodíaco. No céu, o Zodíaco foi a primeira Bíblia de Deus, e o homem podia olhar para cima para perceber que seu Criador vinha de lá. Isso é o que Deus estava ensinando às pessoas através do Zodíaco. De acordo com Branham, você poderia olhar para cima nos céus, ver o Zodíaco e saber que Deus veio de lá. Na verdade, Branham disse que Deus declarou a Bíblia inteira nas constelações do Zodíaco. Agora, ele nunca entra em detalhes, como você vê a Bíblia inteira no Zodíaco, mas de vez em quando ele elabora.
Algumas coisas. Uma coisa que ele falava muitas vezes era que o zodíaco começa com a Virgem, e que termina com Léo o Leão, a primeira vinda de Cristo, e a segunda vinda de Cristo. E ele acreditava que a Virgem representava a Virgem Maria, a primeira vinda de Cristo, e Leão, a segunda vinda, para que você pudesse olhar para as constelações e entender a linha do tempo de acordo com Branham. Então deixe-me dar apenas uma breve resposta sobre o zodíaco. Agora, Branham está certo quando diz que você pode sentir que Deus existe, ou aprender algo de Deus através da criação. Mas é uma coisa limitada que você pode aprender. Por exemplo, Romanos 1, 20 diz que, abre aspas, seus atributos invisíveis, ou seja, seu poder eterno e natureza divina, foram claramente percebidos desde a criação do mundo, nas coisas que foram feitas, fecha aspas. Para que você possa aprender algumas coisas de Deus, ou sentir algumas coisas de Deus, através das coisas que foram feitas. Mas tudo que a Bíblia diz não pode ser visto na criação, nas estrelas, ou coisas como essas. Mas ainda assim, uma coisa é dizer que, olhando para as estrelas, no universo, e os planetas, que você pode aprender sobre Deus, e uma coisa é dizer isso, e outra coisa, totalmente diferente, é dizer que, isso pode ser sentido a partir do zodíaco. Você vê o zodíaco, é uma ferramenta religiosa ocultista, e esta ferramenta é usada por astrólogos, para fins de adivinhação, e Deus fala claramente contra a adivinhação. Em Deuteronômio capítulo 18, começando por volta do versículo 10, e diz que, não haverá, ser encontrado entre vocês, alguém que pratica a adivinhação, ou diz a fortuna, para quem faz essas coisas, é uma abominação para o Senhor. Deus não endossa a adivinhação, então seria muito curioso saber por que Deus escolheria o zodíaco para comunicar às pessoas, uma ferramenta religiosa ocultista, quando ele está claramente condenando isso. Outra coisa sobre o zodíaco foi que, Branham nem estava certo quando disse que começa com Virgem e termina com Leão. Isso não é verdade. Na verdade, começa com Áries e termina com Peixes. Então ele não fez o dever de casa, quando ele falou sobre a primeira Bíblia de Deus. A segunda Bíblia, de acordo com Branham, foi escrita por Enoque e colocada na pirâmide. Agora, quando ele diz isso, se você olhar nesta declaração aqui, você pode pensar que ele está dizendo que Enoque escreveu em pergaminho e colocou dentro da pirâmide. Não é isso que ele quer dizer. O que ele está dizendo é que a estrutura real da pirâmide, em si, é a segunda Bíblia de Deus. Agora, bem rápido, algum contexto, se você fosse ver isso nas gravações da Voz de Deus, e fazer uma busca, e procurar quando Branham fala sobre isso. Às vezes ele vai dizer pirâmides, no plural, que foram construídas, mas sua via normal é estar falando sobre a grande pirâmide de Gizé. A grande pirâmide, essa sim, está é a segunda Bíblia de Deus para nós. Então deixe-me dar a vocês apenas algumas afirmações estranhas que Branham fez sobre a grande pirâmide. Bem, a primeira que já vimos. Ele disse que Enoque construiu a pirâmide. Agora, isso é um pouco problemático. Veja, Enoque de Gênesis capítulo 5, não o filho de Caim, no capítulo 4, mas no capítulo 5. Ele provavelmente está falando sobre aquele Enoque. Mas aquele Enoque provavelmente viveu 4.000 anos antes de Cristo, e isso é uma estimativa conservadora. Pode ter sido mais do que 4.000 anos antes de Cristo. Bem, a grande pirâmide que eles acreditam foi construída em 2.500 antes de Cristo. Então Branham estava errado em cerca de 1.500 anos, para dizer que Enoque a construiu. Outra afirmação estranha é que Branham disse que os egípcios tinham poder atômico. E é assim que eles construíram as pirâmides. Porque como no mundo eles poderiam ter movido essas enormes pedras? Ele disse que eles tinham poder atômico. Não só eles tinham poder atômico. Esse poder atômico não funcionou muito bem para eles. Em um ponto causou uma grande explosão. Branham elabora. Ele diz que o poder atômico, abre aspas, sacudiu o mundo para fora de sua órbita, para longe do Sol, o jogou para o lado e trouxe as chuvas e destruiu o mundo pela água, fecha aspas. Em outras palavras, o dilúvio de Noé foi causado pelos egípcios usando seu poder atômico. Eu não vou oferecer uma resposta para isso que acabei de ler. É com você. Então,
Outra afirmação estranha sobre a pirâmide. Branham disse que a pirâmide não projeta uma sombra. Por que ela não projeta uma sombra? Bem, ele explica muitas vezes. Ele uma vez disse que, abre aspas, a pirâmide é tão perfeita, no centro da Terra, não importa onde o Sol esteja, nunca há uma sombra em volta, fecha aspas. Isso não faz sentido. Agora, às vezes, quando ele diz coisas assim, ele explica que é a geografia. A pirâmide é o centro geográfico ou geométrico da Terra. E nos dias de Branham essa era a visão que os cientistas tinham de que este era o centro geográfico da Terra. Eu não vou entrar no que isso significa, mas pelo que eu entendo, hoje eles não acreditam que este é o lugar onde estava o norte da Turquia. Mas vamos apenas dar uma colher de chá a Branham e dizer, ok, este é o centro geográfico da Terra. Por que não? Projetaria uma sombra. A única maneira de não projetar uma sombra é se o Sol estivesse sempre logo acima da pirâmide. Então, a afirmação dele nem faz sentido. Se você olhar para qualquer foto da pirâmide como esta, um lado é mais claro que o outro. A razão pela qual isso acontece é porque ela está projetando uma sombra sobre si mesma. E não é só isso. Se você olhar na base desta foto há pessoas de pé na sombra da grande pirâmide de Gizé, então a pirâmide projeta sim uma sombra. Mas de qualquer maneira, a segunda Bíblia, de acordo com Branham, o que mais ela nos tem a ensinar? Ele elabora mais coisas sobre a pirâmide do que sobre o zodíaco. Vou lhe dar apenas mais uma aqui. Porque este é um grande problema. Ele disse que, abre aspas, a grande pirâmide do Egito nunca teve uma pedra superior nela, porque a pedra angular foi rejeitada. Cristo, a cabeça da esquina, foi rejeitada. Fecha aspas. E ele disse que isso está se referindo à pirâmide. Deixe-me dar uma pequena resposta a isso aqui. Nesta citação, há duas palavras importantes, pedra angular e cabeça da esquina. Ele disse que isso está se referindo a Cristo. E nós vamos olhar para a Bíblia e ver de onde ele está tirando essas palavras. Pedra angular é uma pedra que está nas pirâmides. Porém, a grande pirâmide de Gizé não tinha uma pedra que estava faltando. E a alegação de Branham é que esta é a pedra angular que foi rejeitado pelos construtores. So that is a word used with pyramid, but what about the word headstone? Where does he get that? Psalm 118:22 is probably the source. Here it gives the prophecy about Christ who would be coming. It says the stone which the builders refused. Então essa é uma palavra usada com pirâmide, mas e a palavra cabeça de esquina? Onde ele conseguiu essa? Salmo 1:8, 22. É provavelmente a fonte aqui que dá a profecia sobre Cristo que viria. Diz, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Então o que significa a cabeça da esquina? É útil ver como isso é traduzido em outros lugares. Este foi o Salmo 118, versículo 22, na versão King James. Se olharmos para Marcos 12, verso 10, no Novo Testamento, onde está usando este versículo, ele traduz, diz, a cabeça da esquina. Outras traduções, como NVI, dizem pedra angular, ou o novo King James, dizem a pedra angular. O que eu acredito que isto está falando, seja pedra angular ou cabeça da esquina, não é o topo da pirâmide, não é mesmo. Mas em vez disso, é a primeira pedra colocada. Quando um edifício está para ser feito, eles colocam esta primeira pedra. Esta é a pedra angular. Colocam na esquina. E a sua posição determina a forma e a direção que o edifício vai seguir. Tudo está disposto de acordo com ela. Não é uma pedra de topo. O topo do edifício é, em vez disso, a base. Agora, eu não acredito nisso só porque eu decidi. Parece interessante, mas se você for para Efésios capítulo 2, versículo 20, ele fala sobre como os cristãos são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, o próprio Cristo Jesus sendo a pedra angular. Agora, isso poderia estar falando sobre o topo de um edifício. Ou a base. Não, é o fundamento dos apóstolos e profetas. São o fundamento. A pedra angular é Cristo. E isso determina a direção do edifício, que é o fundamento pelos apóstolos e profetas. E então os cristãos são pedras vivas construídas sobre isso. Sim, a pirâmide tem 5 cantos. E Branham, os crentes da mensagem podem pensar que o topo é a pedra angular, mas não. É uma pedra fundamento, de base, não uma pedra superior.
the Bible verses in King James translated as headstone. Então, voltando a isso, os versículos da Bíblia King James, traduzidos como cabeça da esquina, escrito separado, e duas palavras que significam algo totalmente diferente do que na transcrição de Branham, onde diz, cabeça da esquina, escrito junto. Então, cabeça da esquina, escrito separado, que acabamos de ver, significa uma pedra fundamental, está na base. O que é uma cabeça da esquina? Escrita junto, uma palavra. Cabeça da esquina. Bem, isso é uma lápide. Algo totalmente diferente de uma pedra angular. Algo totalmente diferente. Não tem nada a ver com a pirâmide. Não tem nada a ver com Cristo, na Bíblia. O que é mais interessante é que depois que Branham morreu em 1965, foi mais tarde enterrado, e sua lápide era em formato de uma pirâmide. Agora, o que é interessante, quando você olha para a lápide de Branham, você pode ver que há palavras escritas nela, e isso remonta aos seus ensinamentos sobre a pirâmide, e o que ele revela, no qual eu não vou entrar, mas uma coisa que eu quero ressaltar é que no topo há uma águia. Este é um símbolo muito popular entre os seguidores de William Branham, e a razão disso é porque Branham disse que todos sabem que um profeta é chamado de águia, na Bíblia, e então esta águia é o símbolo de um profeta, colocado sobre seu túmulo. Espera um minuto. Todos sabem que um profeta é chamado de águia na Bíblia. Minha resposta a isso é não, 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 não há nenhum versículo para isso. For more of a response, Great Pyramid of Giza is not the only one, not the only pyramid that didn't have a capstone on it. Para mais de uma resposta, a Grande Pirâmide de Gizé não é a única pirâmide que não tem uma pedra angular nela. Fiquei surpreendido ao descobrir que existem mais de uma centena de pirâmides encontradas no Egito, e muitas delas não têm o cume, e a razão pela qual é teorizado por alguns, que foram saqueadas muitas destas pirâmides. As pessoas arrombam, roubam coisas. Alguns teorizaram que talvez elas nunca foram concluídas. Embora, eu ache que, provavelmente, eles foram, mas é um mistério, exatamente o que aconteceu com o Pedra de Coroa aqui, e outros. Mas o que é importante para mim quando olho para as pirâmides, e penso nisso, traz o mesmo tipo de problema do zodíaco, o propósito que essas pirâmides foram feitas. Isso vem da antiga religião egípcia. E eles acreditam que essas pirâmides simbolizam um monte que surgiu das águas primordiais do Nu, em que o Aton-Ra, o deus solar que fez o mundo, que essas pirâmides deveriam simbolizar isso. Se você quiser chamar isso de doutrina dos antigos egípcios, isso está simbolizando a criação do Deus solar. Por que Deus usaria isso como uma segunda Bíblia? Porque ele usaria uma ferramenta de adivinhação no zodíaco, para revelar coisas para as pessoas. Tudo isso parece muito estranho. Bem, a terceira Bíblia de Branham é a Bíblia escrita, e eu não vou realmente entrar nisso. Neste ponto, o que veremos é como ele usa a Bíblia, e isso será principalmente na parte 3 desta série de vídeos. Então estas são as 3 Bíblias de Branham, o Zodíaco, a Grande Pirâmide, e a Bíblia escrita. Agora, a seção final deste vídeo eu quero falar sobre a autoridade de Branham. Ele tem muita autoridade na vida das pessoas que seguem seus ensinamentos. Agora, as pessoas que seguem seus ensinamentos costumam chamá-lo, se referem a ele, como irmão Branham, mas, mais do que isso, esses são alguns de seus títulos. Ele é um profeta. Ele é o segundo Elias, mencionado em Malaquias 4, 5 e 6. Ele é o sétimo anjo, mensageiro do Apocalipse 10, 7. E ele é o mensageiro de Laodiceia, de Apocalipse 3, 14. Vou descrever o que algumas dessas coisas são, mas na maioria das vezes, muitas dessas coisas são descritas neste livro, uma exposição das 7 eras da Igreja. Este livro vem de uma série de sermões de dezembro de 1960, e então foi publicado em forma de livro em 1965. Este é frequentemente o primeiro livro que Branham e seus seguidores irão imprimir e publicar e disseminar por todo o mundo. E neste livro vemos muitos desses termos saindo de outros lugares também. Então, neste livro, and this book we see a lot of these terms come out of other places as well. So in this book, Branham looks at Revelations chapter 2 and 3, and
Branham olha para as revelações do capítulo 2 e 3, e nestes capítulos da Bíblia, e ali tem 7 igrejas para as quais Deus dá mensagens, e essas 7, e estas são as referências de capítulo e versículo para cada uma delas. Por exemplo, capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz, ao anjo da igreja de Éfeso escreve. E depois uma mensagem será escrita para a igreja de Éfeso. E nesta mensagem, Deus pode elogiá-los pelas coisas que estão fazendo bem, e repreendê-los pelas coisas que não estão fazendo bem. Então Branham olha para essas 7 igrejas e diz que, na verdade, não são apenas igrejas, mas estes são períodos de tempo na história cristã, começando desde os tempos do Novo Testamento até o fim em Laodiceia. E enquanto estudava, decidiu chamá-los de eras da igreja. E deu as datas exatas de quando ele acreditou que essas eras da igreja existiam. Então Éfeso começou em 53 depois de Cristo e terminou em 170. Outra parte do estudo de Branham, se você preferir, é quando ele olhou para este versículo. Tomaremos Efésios novamente, a igreja em Éfeso quando diz, ao anjo da igreja de Éfeso escreva. Branham corretamente disse que a palavra anjo, no grego, ganglas no original, pode significar um mensageiro humano. Não tem que significar um mensageiro divino, necessariamente. Como pensamos? Um anjo pode ser um mensageiro humano. E ele disse que é exatamente sobre isso que esses versículos tratam. Então há um mensageiro humano para cada uma dessas eras da igreja. E em suas descobertas ele listou essas pessoas como os mensageiros para essas diferentes eras da igreja, Paulo, Ireneu, Martim, e assim por diante. Mas você notará, ele não colocou nada para Laodiceia. O mensageiro de Laodiceia. Mas quando você lê seus escritos, se você ouvir o que ele está dizendo, fica claro quem ele acredita que é o mensageiro de Laodiceia. É ele mesmo. É claro para os crentes da mensagem, os seguidores de Branham. Eles acreditam que Branham é o mensageiro de Laodiceia. Agora, neste livro das eras da igreja, ao qual é referido muitas vezes, e se eu citar este livro vai dizer, as siglas, LEI, que significa Livro das Eras da Igreja. Eles têm um ponto em comum, um desenho deste ensinamento das eras da igreja, que se parece com isso. Para que você possa ver a igreja, 8 mensageiros no topo das igrejas, e embaixo, isso é provavelmente pequeno, sobre os anos em que esses caras foram os mensageiros. Então, agora vamos pensar sobre isso. Qual é o propósito desses mensageiros? Por que Deus está fazendo com que esses mensageiros venham? De acordo com Branham, ele disse, abre aspas, que Deus enviou seu profeta em todas as eras, onde as pessoas se desviaram da ordem divina. Deus sempre enviou seu servo a essas pessoas, a fim de corrigir falsos ensinamentos e levar as pessoas de volta a Deus. Fecha aspas. Então os mensageiros estão aqui para dizer às pessoas que eles se desviaram. E é assim que você volta aos trilhos. É interessante como ele usa a palavra profeta. Ordem divina. Deus está enviando esses profetas em diferentes eras da igreja. But what is the message? What is the message that is being delivered to people to make them come back to the truth? Mas qual é a mensagem? Qual é a mensagem que está sendo entregue às pessoas, para fazê-las voltar para a verdade? Quando eu estava fazendo minha pesquisa sobre isso, está a grande questão desconcertante, que eu estava lutando para obter. Bem, qual é a mensagem? Então eu perguntei a pessoas diferentes, que tinham origens diferentes, e todas elas me deram listas diferentes. Talvez fosse a doutrina de Deus, e a semente da serpente, que novamente, estará em outro vídeo. Ou talvez seja a sua visão das mulheres. Muitos aspectos diferentes podem ser a mensagem, mas como eu estudei e pesquisei isso, estou convencido de que a mensagem é muito mais do que apenas essas doutrinas individuais. 1964, Branham disse que, abre aspas, Deus, em todas as eras teve seu Messias, para rejeitar a mensagem de Noé. Era rejeitar Deus. Rejeitar Noé era perecer. Rejeitar Moisés era perecer. Eles eram os Messias ungidos para aquela era. A pessoa que carregava a mensagem é um Messias ungido para aquela era. Fecha aspas. Não significa que Branham está alegando que ele é Cristo, mas ele dá uma visão bastante exaltada de si mesmo, quando sabemos o que ele estará alegando mais tarde. Então,
Você não pode, exceto pela maioria das coisas que Moisés disse, e rejeitar Moisés em outras coisas, e perecer quem fazia isso. Era por rejeitar Deus. Você precisa aceitar o que o mensageiro diz, não apenas algumas partes. Eu estou pensando que ele está falando sobre todas as partes. E você pode se perguntar, bem, podemos olhar para talvez o que o outro mensageiro disse. Talvez isso seria bom para nós. Não precisa do mensageiro de Laodiceia. Porque nós tivemos 6 outros mensageiros, podemos ouvi-los. Não de acordo com Branham. Ele disse que, abre aspas, você não pode segurar essas coisas velhas que a outra igreja antes de você. Você tem que levar a mensagem da hora. Então ou você recebe isso, ou rejeita isso. Fecha aspas. Você não volta para os velhos mensageiros. Na velha era da igreja, você precisa ir com a mensagem da hora. E está é a famosa palavra de ordem, a mensagem da hora. E está é porque eles são chamados de seguidores da mensagem. Porque Branham está ensinando a mensagem. Então, qual é a mensagem? A pergunta que fazemos é o que Branham diz. Você não pode dividir as coisas e dizer que, eu concordo com esta parte, eu não concordo com aquela parte. Agora, com certeza, como a Bíblia, pode ele falar de coisas que são mais importantes do que outras coisas. Se ele está falando sobre um indivíduo que ele curou, talvez bem isso seja uma coisa, mas quando ele fala sobre quem é Deus, e o que é a salvação, e todas essas outras coisas, você precisa acreditar em toda coisa. De fato, em um ponto em 1964, ele se referiu à mensagem como os pensamentos expressos de Jeová. É isso que a mensagem é, e os branhamitas acreditam que ele é o professor da mensagem. Uma última coisa sobre o assunto. 1962, ele dá uma elaboração arrepiante disso. Ele diz que, abre aspas, Deus era o mensageiro no início, fecha aspas. Veja que, na verdade, havia eras da igreja antes da de Éfeso, mas esta era a era da igreja judaica, no Antigo Testamento, é como Branham a chamaria. E então, nesta era da igreja judaica, abre aspas, Deus foi o mensageiro no começo, para dizer a Adão e Eva, você deve comer isso, mas você não deve fazer isso. Esta foi a mensagem. E quando os homens atravessaram a mensagem da hora, ele trouxe morte e caos para todo o ser humano. Agora, isso é o quanto a mensagem significa. Fecha aspas. Se você for contra a mensagem, terrível, caos, catástrofe, você precisa acreditar e seguir o que a mensagem ensina. Então, como Branham veio a tudo isso, das datas e dos mensageiros, como ele fez isso? Bem, de acordo com ele, no livro das eras da igreja, no capítulo 4, ele fala sobre como foi, através do estudo e revelação, ele estudou essas coisas, ele olhou para a história da igreja, para descobrir quem seria o melhor, o que mais parecia. Ele seria o mensageiro. Ele estudou isso e procurou o Espírito de Deus. Ele disse que, abre aspas, foi apenas com a aprovação definitiva do Espírito de Deus que eu escolhi os homens que eu tenho. Fecha aspas. Então estes foram confirmados a ele por Deus que ele escolheu os certos. Agora, ele disse que Paulo foi o primeiro mensageiro para a igreja em Éfeso, e ele disse que os outros mensageiros precisariam seguir o padrão de Paulo, e ele deu 3 coisas do padrão de Paulo para todos os outros seguirem. Primeiro, ele foi fiel à palavra que ele ensinou e pregou de acordo com a palavra de Deus. É claro, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. É muito fácil falar dele, mas também os mensageiros da igreja precisariam vir com o poder do Espírito. O que ele quer dizer com isso é poder na proclamação de sua palavra. Muito confiante. Pregação forte. Mas também se refere a curas e milagres. Soa familiar. De quem ele pode estar falando? E também a terceira categoria que ele está olhando nesses padrões seria o fruto. E com isso ele quer dizer que este mensageiro se preocupava com seu povo. Um movimento começaria a partir disso, porque ele nutre e ensina. E traz isso daqui. Então esses eram os requisitos para ser qualquer um dos primeiros mensageiros da era da igreja. O mensageiro de Laodiceia tem outros critérios que Branham encontrou na Bíblia. Supostamente, precisaria ser um profeta. Para ser o mensageiro de Laodiceia, e especificamente o profeta de Apocalipse capítulo 10, versículo 7.
Agora, no vídeo 1, nós falamos longamente sobre a nuvem de 1963, no Arizona. Eu não sei se eu elaborei sobre o propósito desta nuvem, mas era comissionar Branham para voltar para a sua igreja e abrir os 7 selos. Branham, supostamente o profeta de Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Então, quando ele está dizendo no livro das eras da igreja que você tem que conhecer o profeta de Apocalipse 10, 7, os seguidores de Branham, eles sabem exatamente o que isso significa. É ele, é Branham. Neste ponto, já está revelado a eles que ele é este profeta. O mensageiro de Laodiceia também precisaria ser Elias. Agora, se você conhece sua Bíblia, provavelmente está pensando, bem, não é que Elias já veio como João Batista. Bem, sim, mas há 2 Elias. Antes de tudo, vamos olhar para Malaquias 4. Capítulo 4, versículo 5, diz, Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o qual Branham veria como o fim dos tempos. O Elias virá, e ele converterá os corações dos pais para seus filhos, e os corações de seus filhos para seus pais, e ele gosta de jogar a palavra deles para esclarecer aos pais pentecostais. Este seria o papel de Branham como o segundo Elias a trazer as pessoas de volta a Deus, e a maneira como ele entende Deus. Novamente, vídeo 3. Quando se trata de Mateus capítulo 17, é onde eles têm a ideia de haver mais de um Elias. Capítulo 17, versículo 11. Elias virá e ele vai restaurar todas as coisas. Mas eu digo a vocês que, é Jesus falando, eu digo a vocês que Elias já veio e eles não o reconheceram. Então os 2 Elias que eles dizem que está aqui, bem, no versículo 12, diz que Elias já veio, e esse seria João Batista. Mas o versículo 11 diz que Elias virá. Esse é o tempo futuro. Jesus está falando de um futuro Elias que vai vir. E versículo 12, falando sobre Elias que já veio. Eles acabam concluindo. Vejam só, que há mais de um Elias. Um que veio, é João Batista, e um que vai vir. Esse acaba sendo William Branham. No entanto, eu não acho que é isso que está acontecendo em Mateus 17. Todo o contexto disso é os discípulos perguntam a Jesus. Eles dizem, então por que os escribas dizem que primeiro Elias deve vir? Eles estão perguntando, olha, esses escribas estão dizendo que Elias deve vir antes do Messias. E então no versículo 11, Jesus está respondendo suas perguntas. Ele está dizendo que, você está certo, e eles estão certos. Elias deve vir, mas eu estou dizendo a você que ele já veio. Ele não está dizendo que há 2 Elias. Isso não está respondendo a sua pergunta. Elias já veio e os escribas estão certos. Elias tem que vir primeiro, e ele veio. O terceiro requisito para o mensageiro de Laodiceia é que ele teria que ser como Elias e João Batista. E como eles eram. Veja se esta lista se parece com alguém que você possa ter ouvido falar. Ambos eram homens do deserto. Ambos atacaram os líderes religiosos. Ambos profetizaram muito contra mulheres imorais e seus caminhos. Embora eu não tenha entendido, eu não entrei na pregação do Branham sobre as mulheres. Este é o livro didático William Branham. Então sua descrição do mensageiro de Laodiceia se encaixa nele. So let's give some response to this church age message teaching. Então vamos dar algumas respostas a este ensinamento da mensagem das eras da igreja. Primeiro de tudo, há alguns problemas com esta lista. Deixe-me primeiro apontar para Columba. Columba morreu em 597, depois de Cristo. Isso foi 9 anos antes da era da igreja começar. Como ele poderia estar morto durante sua era da igreja? Todos os outros mensageiros das eras da igreja viveram em sua própria era da igreja. E só faz sentido que ele seja um mensageiro daquela era da igreja, se eles estavam vivos durante aquela era da igreja. Como poderia Columba ser um mensageiro da era da igreja quando ele não estava vivo durante a sua era da igreja? Esse é um problema. Outro aqui é, vamos olhar para Martinho Lutero, o mensageiro para Sardes. Um dos requisitos, que eu mencionei, de William Branham, eram milagres. Que milagres Lutero fez? De fato, Branham tinha dito muitas vezes que Martinho Lutero fazia milagres, mas não, ele não fez. De fato,
Os católicos romanos argumentaram que, alguns católicos romanos, argumentaram que Lutero não poderia ter sido chamado para fazer o que ele fez, porque ele não é um santo e os santos têm que fazer milagres. Mas Martinho Lutero nunca afirmou ser um santo no sentido católico romano. Então esse argumento é inválido, mas é interessante que esses católicos romanos argumentam contra Lutero dizendo que ele não fez nenhum milagre. Mas agora Branham está afirmando que ele fez milagres e é isso que ajuda a qualificá-lo para ser um mensageiro da era da igreja. É problemático. But now Branham is claiming that he has done miracles, and it's what helps qualify him to be a church-age messenger. That's problematic. But also, what were the messengers supposed to do? Mas, também, o que os mensageiros deveriam fazer? Lembro que eles deveriam atrair as pessoas de volta da falsidade e ensinar-lhes a verdade. E você deveria acreditar em tudo o que eles ensinam. Mas esses caras não ensinaram o que Branham ensina. Especialmente para a doutrina da Trindade. Agora, eu tenho certeza que os crentes da mensagem adorariam discutir conosco sobre se Paulo realmente ensinou a Trindade ou não. Mas vamos apenas olhar para Lutero e Wesley. Vamos ao próprio Branham e ver o que ele disse antes de ensinar a doutrina da era da igreja em 1957. Ele disse que Martinho Lutero ensinou a Trindade como muitos outros catolicismos que estão na igreja luterana. Wesley seguiu em frente e ainda continua. Mas é um erro. Não é verdade. Nunca foi uma doutrina bíblica. Em 1957 ele reconhece que Lutero e Wesley, ambos mensageiros da era da igreja, sem dúvida, eles acreditam. Agora, mas ambos esses caras estavam ensinando essa Trindade. É um erro. Como eles poderiam ser mensageiros da era da igreja? As pessoas eram obrigadas a acreditar no que eles diziam, que a rejeição deles seria a rejeição de Deus. Não faz nenhum sentido. The next problem is Branham claimed that he came to all this information from the study of the Bible. O próximo problema é que Branham alegou que ele chegou a todas essas informações do estudo bíblico da história, e as juntou e foi confirmado por Deus. No entanto, isso é provavelmente falso. Deixe-me apresentar-lhe Clarence Lack. Este homem nasceu em 1850 e morreu em 1924. Clarence Lack fez os seus estudos e escreveu esses dois livros, A Verdade Dispensacional e o Livro da Revelação, em 1918. E em 1919, ele publicou esses dois livros. E nesses livros ele olha para Apocalipse capítulo 2 e 3. E ele acredita que estas são eras da igreja, não apenas igrejas reais, e ele fornece essas datas, como quando ele acreditava que essas eras da igreja aconteceram. Isso parece familiar. Esta lista é quase exatamente o que Branham divulgou. Agora, há uma diferença. Clarence Lack não tinha mensageiros da era da igreja. Ele não ensinou essa parte. Isso foi vindo de Branham. Depois, no entanto, a de Branham é quase idêntica, o que faz parecer suspeito. Há apenas duas datas diferentes nisso. Ele disse que em vez de 70 depois de Cristo, a era da igreja de Éfeso começou em 53 depois de Cristo, e a era da igreja de Filadélfia não terminou em 1900. 1906 e esse foi o início da era da igreja de Laodiceia, logo após os avivamentos da Rua Azusa. Instead, it was 1906, and that was the beginning of the Laodicea Church Age, right after the Azusa Street revivals. This is close, so close of a connection with these dates. I think it makes it highly suspect that Branham. Isso está próximo de uma conexão tão próxima com essas datas. Acho que torna altamente suspeito que Branham realmente veio com isso por conta própria. Então o que está acontecendo em Apocalipse capítulo 2 e 3? Agora, Branham pode reconhecer que estas eram igrejas reais, mas eu acredito que isso é o que elas eram. E isso é tudo o que elas eram. Não representou períodos na história cristã. Estas são mensagens de Deus para estas diferentes igrejas, mas só porque estas mensagens são para eles. Não significa que não sejam úteis para todos os outros também. São muito úteis e benéficas para eles. Cristãos em todos os tempos, podemos aprender com o que Deus estava dizendo a eles. Por exemplo, a igreja em Éfeso. No capítulo 2, Deus lhes repreende e diz que eles abandonam seu primeiro amor e eles precisam se arrepender. Isso é importante para todos os cristãos saberem, em tudo. Vezes, ele não entra em detalhes sobre como eles foram em seu primeiro amor. Eu não sei, talvez eles ficaram muito focados na doutrina e não pensaram no Deus que essa doutrina representa. Eu não sei, mas eles abandonam seu primeiro amor.
Nós como cristãos precisamos lembrar disso, e ser encorajados por isso e pensar em como é o Deus que amamos, não apenas fatos sobre ele. Mas para a igreja de Éfeso também há coisas positivas ditas sobre ela. No versículo 2, do capítulo 2, eles são elogiados por testarem homens que se chamam apóstolos que, na verdade, eram falsos apóstolos. E Deus os está elogiando. Eles estão fazendo um bom trabalho. Isso é definitivamente algo que as pessoas precisam estar cientes hoje. Existem falsos apóstolos lá fora. Existem falsos profetas lá fora. Existem falsos mestres. Enquanto eu falo sobre William Branham, se você é um crente da mensagem, eu espero que eles estejam abertos para ouvir o que eu disse apenas no vídeo 1 e 2. Já e o resto da série. Há coisas sérias acontecendo aqui que devem nos fazer questionar se esse homem foi chamado por Deus para ensinar as coisas que ele fez.